Aqui das características, né, da dificuldade muitas vezes do processo da mudança, né, Jana? Isso. E acaba que o nosso papo aqui sempre traz uma autorreflexão. Será que em alguns momentos eu não estou um pouco egocêntrico, né, Jana? Sempre vale a pena, É tão né? importante. Por quê? Porque a gente passa por fases, Sim. né, na vida. Então, o que acontece muitas vezes é que eu consigo ter um olho mais apurado para o que está fora de mim e muitas vezes eu esqueço o que está dentro de mim. Então, é importante quando a gente traz essas conversas para a pessoa também se autoavaliar e não só avaliar as outras pessoas. E, Jana, isso que a gente está falando agora tem tudo a ver com a primeira pergunta que chegou. Tá. O telespectador que a gente omitiu o nome a pedido diz que é uma pessoa egocêntrica, mas não se orgulha disso. O que fazer? Como a gente estava falando no primeiro bloco, a primeira coisa você já fez, foi reconhecer. Agora, para a gente ganhar nessa luta aí, você precisa entender que não precisa desse método, esse mecanismo de defesa, porque isso te deixa aí solitário, te cansa para estar sempre arrumando estratégias, coisas para falar. Então, reconhece, adota uma postura de mudança de comportamento, seja mais empático com as outras pessoas, escute o que elas têm a falar e, se precisar, procura um processo terapêutico para focar, né, especialmente Isso. em você. Muito bom. Tem mais uma vaguinho, dá tempo? Dá, agora a gente tá. Próxima pergunta, por favor. Você manda a pergunta e a gente vai aqui aproveitando para esclarecer. Ô, Janaína, o importante nesse processo que a gente tá falando aí de mudança o primeiro passo é eu reconhecer que você é assim, né? Isso. E aí o medo, né? Porque até hoje eu fui assim. E aí, como é que eu faço agora, né, Fernandinha? Eu vou ser outra pessoa, então o medo de mudança gera aí uma trava. Mas o mais importante é objetivar essa mudança e entender que esse contexto todo estava trazendo aí consequências negativas, Sim. afastamento, solidão, tristeza. Então, vale você entender isso e a partir de agora começar a fazer novas coisas. Janaína falou no início do nosso papo sobre Piaget, esse teórico que fala das fases de desenvolvimento, das características das crianças nessa fase. E uma telespectadora fala sobre isso. Ela diz que a filha é uma criança, como ela não disse a idade, a gente não pode precisar se é uma característica da fase do desenvolvimento que ela está. Mas, em linhas gerais, ela diz aí que traços de egocentrismo são apresentados, gosta muito de faz de conta e pergunta o porquê de tudo. Ou seja, é uma criança com menos de 6 anos, com toda certeza, Janaína. Sua filha está super na fase, está tudo certo. A gente falou que Piaget tinha falado dessa fase do egocentrismo, né? E a sua filha, ela é curiosa, por isso que ela pergunta o porquê de tudo. Isso é muito importante. Então, todas as características que você disse dela é de uma criança saudável. O que é que você precisa fazer? Limites, então sim, não, para que ela possa aprender que nem tudo está centrado nela. E a gente sabe que a gente precisa dar muito não à criança, né? Verdade. Não pode, não faz, cuidado, vai cair. E isso vai gerar aí um entendimento e separar ela dessa sensação de tudo tá a meu dispor. É fácil, não é, gente? Só quem sabe é quem tá passando, né, Janaína? A minha filha sábado não, ontem, não queria, tava sem querer vestir determinada short. Eu disse, você precisa vestir, filho, você vai pro parquinho, não dá pra ir de vestido. Não queria, ela queria escovar o dente, adora escovar o dente. Aí eu disse, então você só vai escovar o dente se você vestir o short. E aí, mesmo resmungando, vestir o short. Então, às vezes, não é um não. Às vezes é uma troca, é um ajuste ali. Mas uma combinação, uma barganha, isso mesmo, não é Fernandinha, fácil, parabéns. minha gente, mas não é fácil. Mas a gente vence com o diálogo, né, Janaína? É verdade. E eles entendem tudo, viu? 2 anos e 8 meses, entende tudo que você diz, todos os movimentos. É verdade. A gente pensa que não, mas tá de olho em tudo. Uma telespectadora comenta que desde pequena ela gostou de ser o centro das atenções. E agora ela tá tão egocêntrica que não se aguenta. E, inclusive, está muito carente. Às vezes, posto fotos em redes sociais e fico triste de não receber elogios. Eu finjo estar forte o tempo todo, o que não é real. O que fazer? Ela diz, esse relato mostra a solidão, a tristeza, que a gente entende que essas pessoas têm por trás. Então, todo excesso mostra essas faltas, né, Fernandinha? Então, a primeira coisa, ainda bem que você reconheceu e você percebeu que tem consequência negativa, né? Então, tá triste, não tá funcionando mais. Então, que tal você não precisar mais fazer esse teatro e começar a avaliar novos comportamentos, né? Não precisa disso. Então, você não tem a necessidade mais de sustentar este enredo e começa a fazer pequenas mudanças, como
a gente falou na primeira pergunta, na resposta, seja mais empática, mostre que está disposta a escutar as pessoas. Você não precisa ser o centro das atenções, né? Faça com que as outras sejam, e isso vai mostrando às pessoas que você mudou. Elogie as outras pessoas, porque na maioria das vezes tem pessoas com características de egocentrismo que ficam tão focadas em si que são incapazes até de elogiar uma outra pessoa, às vezes até acha bonito, mas não elogia. É verdade. Então acho que esse exercício de passar para o outro que gostaria de ouvir também, não é, Janaína? É um exercício mesmo, viu? É um exercício porque, como você estava dando o exemplo, 20 anos vivendo do mesmo jeito, 30 anos vivendo do mesmo jeito, isso termina fazendo com que o processo ele precise ter assim esse empenho, essa vontade, esse desejo e exercitar todo dia. Vamos para a próxima pergunta, diretor? Ou às vezes é um relato, né? Trabalho com uma pessoa que acha que tudo é sobre ela, como é difícil. E aí, pelo que eu estou entendendo, é aquela pessoa, se você dá um exemplo, ela se acha tão o centro das atenções que acha que você está falando mal dela, você está falando bem dela. É difícil mesmo, né, É difícil mesmo. E ainda tem mais, né? Eu fiz isso, eu fiz 10 vezes isso. Eu fiz aquilo, eu fiz 15 vezes aquilo, né? Ainda tem mais essa situação. E aí você fica assim... É verdade. É difícil mesmo. Preste atenção em você. Quando alguém estiver contando alguma coisa que você sentiu o desejo de dizer que você já fez e que fez mais, preste atenção se você não está fazendo isso com outras coisas, né, Jana? Tem essa necessidade naquele momento de falar, de dizer isso, de se colocar em questão, né? De trazer você, já que a outra pessoa que está contando aquele relato. Eu lembro muito que faziam isso com a Juliette, que até apelidaram ela de Euliette, porque a pessoa contava um assunto e ela ia colocar o que ela já tinha vivido. Uma situação dela. Né? E assim, acabou que ficou meio misturada essa história que ela era egocêntrica, que ela era egoísta. Ali tinha um contexto, ok? Sim. Mas é prestar atenção na sua vida pessoal, você não anda fazendo isso no seu trabalho também. Se a pessoa é egocêntrica, como faço para que ela perceba? Aquilo que a gente sempre fala aqui, que é conversar na intimidade. Se você gosta dessa pessoa, se você entende que vale a pena estar com ela e tá difícil, né, da convivência, então vai lá e fala com ela e mostra as características dela de um jeito empático e gentil. Agora, preste atenção nas evidências, guarda alguns exemplos, porque na maioria das vezes essa pessoa vai se defender, vai dizer, mas eu não sou assim. É uma reação natural, né, Janaína? Por isso que tem que ser empático e gentil, né, Fernandinha? Porque se você disser assim, acusação, você é desse jeito, a pessoa vai dizer assim, não sou desse jeito, você tá errado. Mas quando é empático, de dizer assim, você já percebeu que em alguns momentos, quando tá falando de alguma coisa ou coisas que nem tem a ver com a sua vida, você traz pra você? Por que você acha que você faz isso? Então é importante que seja empático e gentil. Olha aí o que a gente falou agora há pouco de mostrar o seu problema e achar que às vezes é um problema, às vezes é uma situação. Olha o relato dessa telespectadora. Me dá em tela, diretor, por favor. Tem uma amiga que toda vez que eu vou contar um problema meu, ela sempre fala do dela, como se o problema dela fosse maior do que o meu. Como se o mundo só girasse ao redor dela. Isso é muito chato. Como é que eu digo pra ela que não me sinto bem? Aí a gente tem que pensar duas coisas, Jana. Pode ser que não seja a questão dela ser egocêntrica, mas talvez ela queira mostrar pra ela que o problema da outra amiga não é tão importante assim, né, Jana? E eu vou dizer uma coisa, se o objetivo for esse, então é outra dica para outro assunto. Quando a gente está escalado na raiva ou na tristeza e que alguém desqualifica a nossa emoção, a gente fica com muita raiva, Fernandinha. É verdade. Então, se você está me contando alguma coisa, você está escalada na raiva, e se eu disser assim, que besteira, você vai ficar com mais raiva ainda, porque eu estou desqualificando o teu sentimento. Então, se o objetivo era esse, não está funcionando. A gente pode entender, dizer, poxa, que raiva, eu entendi o que você me disse. E aí a pessoa vai começando a dizer, eita, peraí, parece que minha sensação está melhorando, porque as duas ali estão entendendo aquilo. Mas, se por um acaso, né, ela está acreditando que sempre tem um problema a mais, ou traz sempre para ela, isso gera um incômodo mesmo. Sim, claro. E aí esse incômodo, como a gente estava falando na pergunta anterior, isso é uma pessoa que é amiga, pelo que ela está dizendo, então é minha amiga, eu tenho uma amiga, então vai lá e conversa com ela de forma franca, empática e gentil. Ou seja, é dizer aquilo que precisa ser dito, mas sem apontar o dedo, né, Janaína? Que às vezes aí essa conversa gera para um problema, aí aquilo que poderia ser uma possibilidade de acerto vira um desmantelo, vira uma inimizade. É verdade, né? É verdade. Uma telespectadora já falou que era egocêntrica, que não se orgulhava disso. Às vezes tem consciência, Jana, e não se orgulha mesmo. É mesmo. Mas aí tem aquela que não sabe, a gente já deu a dica aqui de como você conversar, nessa conversa gentil, empática. Aí tem a questão da
daquela amiga que se dói por tudo, que a gente falou daquela agora há pouco, mas também teve mais um caso, vamos relembrar aqui, a minha amiga acha que todo mundo solta indireta para elas nas redes sociais. Se alguém posta algo ou copiou, ela está soltando indireta. Queria dizer para ela que nem tudo gira em torno dela, mas eu tenho medo de magoar. O que é que eu faço? Aí a gente pode pensar assim, tem uma coisa que a gente já falou aqui no seu programa, que são as crenças. E muitas vezes essas crenças, elas podem ter distorções cognitivas, né? Então, eu leio uma frase e digo, eita, fulana tá com raiva de mim. E nem tá, porque isso pode ser uma distorção cognitiva minha. Sim. Então, nesse caso dessa amiga, é importante ela entender por que essa condição aí de vítima, de acreditar que tudo está acontecendo com ela e avaliar se tem uma condição de tristeza, porque as pessoas que estão tristes, elas têm aí uma condição de vitimismo, para assim falar com ela. E de fato, vale a pena, né, para que ela fala de não se magoar, então parece que essa é uma pessoa mais sensível. Então essa conversa precisa ser de uma forma sozinha, só você e sua amiga, e que você possa trazer alguns dados e dizer assim, quando aconteceu isso, por que você achou que foi com você? Por que essa indireta seria com você? Para que ela comece a entender que tem outras possibilidades, sabe? Outras conjecturas. E aí fica mais fácil e ela começa a considerar outras coisas. E que nem sempre a gente posta algo na nossa rede social tem a ver conosco, com aquilo que a gente está vivendo. Às vezes algo que você achou legal, somente legal, não é? Sim. E aí às vezes a pessoa diz assim, por exemplo, às vezes você bota assim na rede social, não te trate como prioridade, quem te trata como opção. Aí você diz, pronto, ela está dizendo isso para o marido, está dizendo isso para não sei. E não é, às vezes é algo que você achou legal, que você concorda com a frase, não tem endereço nenhum, né, Jana? É verdade. Especialmente, a gente sabe que a rede social é algo público. E quando a gente quer resolver alguma coisa nossa, é importante que se resolva no privado, né, Fernandinha? Sim, claro. Para não estar expondo as pessoas, não estar nos expondo. Então, a rede social deve ser um caminho de você fazer algumas outras coisas, como postar coisas agradáveis que você gosta, mas não para resolver problemas pessoais e íntimos. É isso, né? Até porque tá querendo dar indireta para alguém, melhor chamar para conversar. É verdade, né? É melhor. Porque aí pode ser que a pessoa nem veja. Olha, pensa no negócio sem futuro, é você botar indireta na rede social. Porque aí você bota, olha, ela vai notar. E às vezes a pessoa lê e nem acha que é com ela. Aí, ó, aí às vezes, sabe aquela história, mira no canto e dá em outro? Eu vou logo avisar, se for pra mim, nem coloque, porque eu nunca vou achar que é pra mim. Então não coloque, porque eu nunca vou achar que é pra mim. Eu também, Jana, tô nessa. Eu pratico tanto essa questão do treino de habilidade social, então eu não vou considerar que alguém que queira conversar comigo vai conversar pela rede social. Pra gente encerrar, vamos falar aqui sobre divisão de brinquedo. Quando uma criança não divide os seus brinquedos e ainda quer brincar com o brinquedo dos outros, pode ser traço de egocentrismo ou egoísmo, dependendo da idade, sim. Pode ser, mas está numa idade que as crianças elas estão aprendendo isso, tá certo? E o que a gente entendeu é que a mãe pode ajustar isso, dizendo assim, olha, tá bom, você quer o brinquedo, mas a gente vai fazer uma troca. Você brinca um pouquinho com o do irmão, com o do primo, com o do amiguinho, mas daqui a pouco você volta e empresta também ele, para ele começar a entender, porque nessa fase, Fernandinha, tudo que a criança aprende é de fora para dentro. Sim. Então, se deixar que ela resolva, ela vai ficando com todos os brinquedos, não vai emprestando. E aí, se o papai e a mamãe não chamam a atenção disso, isso pode gerar um traço para a vida adulta de egocentrismo. Gente, antes de encerrar meu papo com Jana, deixa eu partilhar uma notícia aqui que é muito legal. Janaína, outro dia, compartilhou comigo uma ideia que ela teve junto com outra psicóloga, Sandra, maravilhosa, de criar um projeto social ligado à psicologia através do Instagram, que são atendimentos sociais. E aí eles estavam esperando a aprovação do Conselho Regional de Psicologia, essa aprovação veio e agora existe um Instagram chamado Conforto_PC, onde vocês vão encontrar apoio, vocês vão encontrar terapia, tem várias psicólogas voluntárias, tudo pelo Instagram. Já são mais de 15, né, Jana? Mais de 15. Olha que legal. Então, o distanciamento é Inclusive, físico. eu tô lá, viu, Fernandinha? Você tá como voluntária? Tô como voluntária. Você conseguiu tempo na sua agenda? Consegui um tempinho, sim. Tô que como legal, voluntária. gente. Então, o distanciamento físico, mas a empatia sempre encontra alternativas. E o Conforto PC é uma alternativa para quem não tem, né, possibilidade financeira de fazer terapia. Então, é uma parte social que os profissionais de psicologia, já são mais de 15, se dispõem, né, e se dispuseram a emprestar um pouquinho do seu conhecimento para fazer terapia. Contudo que uma terapia
permite, não é de porque é social, é de nada. Aí precisa do outro lado todo o compromisso. Ai, eu amei, eu quero. Vá lá no Conforto Underline PC que tem as meninas explicando o cadastro, tudo certinho como faz, né? Isso mesmo. Parabéns, maravilhosa. E parabéns para todos os psicólogos que estão aí nessa facilidade, né, que a tecnologia oferta. A gente entendeu que a pandemia tirou a possibilidade das clínicas e escolas, Fernandinha. Sim. Mas isso não quer dizer que as demandas elas acabaram. Inclusive, elas aumentaram por conta disso. Depressão, ansiedade, tristeza, luto, falta de recursos financeiros. E aí a gente não podia ficar parado. Então, foi o nosso trabalho em conjunto para ajudar essas pessoas. Maravilhosos. O Instagram de Janaína é @JanaínaGFW. Você vai lá e segue também. E o do projeto é Conforto Underline PC para ofertar conforto e atendimento social. Muito bom, tô orgulhosa. Viu?